Olá, eu sou a Pan Semezato, sou analista de mini contratos da Rico e eu estou aqui para falar sobre análise técnica para vocês. Mas antes eu queria saber se você já assistiu nossa playlist sobre o que são mini contratos e a nossa playlist sobre gestão de risco para os mini contratos. Se a resposta for não, pega aqui na descrição do vídeo o link para essas playlists e comece por elas. São de extrema importância que você assista todos esses vídeos e depois parta para esse vídeo, para essa playlist em que nós vamos abordar qual é realmente como saber a hora de comprar e a hora de vender. Com as dicas que eu vou dar, com os ensinamentos dessa playlist sobre análise técnica, vai facilitar essa tomada de decisão para vocês. E para a gente iniciar esse assunto tão gostoso que é a análise técnica, eu só queria que vocês tivessem em mente alguns pontos que são importantes quando você vai tomar a decisão de operar algum ativo, seja para longo prazo, médio prazo, curto prazo. Aliás, essa é a primeira pergunta. Qual é o seu objetivo com essa operação? Longo, médio ou curto prazo? Se a resposta for longo prazo, você pode, por exemplo, analisar a saúde da empresa, os fundamentos da empresa e assim tomar a decisão de comprar hoje e vender daqui a anos. Agora, se a sua decisão for para médio e curto prazo, aí eu te pergunto, e como que a gente sabe qual é o melhor momento de comprar ou de vender? A análise técnica nos ajuda a definir esses pontos. A análise técnica nada mais é do que um conjunto de estudos, de técnicas que estudam a movimentação do preço através dos gráficos e dos indicadores. É simples assim. Eu tenho certeza que a hora que eu falei a palavra gráfico, todo mundo aqui já ficou assustado. Não se preocupa que nos próximos vídeos eu vou ensinar como entender esses gráficos e como facilitar a vida de vocês para que fique um assunto simples e descomplicado, como são as coisas aqui na Rico. Dentro da análise técnica, a gente pode considerar, inclusive, alguns pontos importantes como a movimentação do preço. Não importa o porquê que está subindo ou o porquê que está caindo. O que importa é o que o gráfico está nos mostrando e o que importa é o que os indicadores nos auxiliam para a tomada de decisão. E nós temos um pai para análise técnica, né? O pai da análise técnica, ele é bem famoso na área. Ele se chama Charles Henry Down. Se você não conhece ainda, vale a pena pesquisar sobre ele. Ele é um dos fundadores do The Wall Street Journal e o índice Dow Jones também é por conta do sobrenome. Então foi uma homenagem a ele. Ele é o criador da teoria de Down, que é uma base da análise técnica, que foi desenvolvida lá em 1884. É a teoria de Down. Então, a teoria de Down, ela diz que os preços descontam tudo, ou seja, a gente pode ter alguns eventos de notícias que afetam os preços, mas tudo já está descontado, que o preço se move em tendências, o mercado tem 3 tendências, nós vamos falar sobre esses pontos também no decorrer dessa playlist, que o volume deve confirmar a tendência, que nós precisamos ter sempre um princípio da confirmação e que uma tendência é válida até ser revertida. E o preço, que a gente já sabe, ele se define pelo quê? Pelos compradores e pelos vendedores, pela oferta e pela demanda. E o gráfico nos permite analisar esse sobe e desce de qualquer ativo do mundo, seja ação, índice, grão, moeda. Galera, então vamos lá. Análise técnica, ela não prevê futuro, mas ela nos ajuda a estudar o que já aconteceu no passado e que pode vir a acontecer no futuro. Nós temos uma probabilidade do próximo movimento, mas isso não quer dizer que nós sabemos exatamente o que vai acontecer, porque nós estamos falando de renda variável. Renda variável varia, e isso pode ser variar a nosso favor ou contra. E é por isso que nós precisamos estudar a análise técnica, entender todo esse processo antes de apertar o botão. E para quem está começando e está assustado com o gráfico, calma lá. Na próxima aula eu vou explicar tintim por tintim
passo a passo de como entender o gráfico e por que é tão importante que a gente entenda o gráfico antes da gente começar as nossas operações de curto e médio prazo. Combinado? Então eu espero vocês na próxima aula, espero que tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau!